produzir 1,5 volts por muito mais tempo. Então você tem um aumento da durabilidade, porque um dos elementos que contribuía para a diminuição da produção de energia não está mais presente. Essa é a vantagem da pilha alcalina, a troca da amônia no processo. E outro detalhe importante, tanto a pilha comum quanto a alcalina não são recarregáveis. Uma vez acabado a substância à base de manganês, não há mais redução, o processo para, a pilha acaba e pode jogar fora. Porque se você guardar, você vai formar uma substância aquosa no final, uma mistura aquosa, aonde nessa mistura aquosa você vai produzir substâncias muito ácidas, que se vazarem da pilha, vão destruir os metais formadores dos circuitos dos aparelhos que estão guardados. Então nunca se deve guardar uma pilha no aparelho, porque ela pode levar à destruição total, por corrosão, dos metais e circuitos desse aparelho. Mas a diferença grande do jogo é a troca do NH4Cl pelo KOH. Vamos ver numa reação como funciona. Olha lá, no anodo, o zinco vai oxidar de zinco 0, metálico, a óxido de zinco, onde ele é mais 2. E o manganês, que era mais 4 no cátodo, vai ganhar os elétrons e reduzir a mais 3. Então você vai ter a oxirredução e vai gerar com isso uma quantidade de energia, que é a DDP que você mais à frente vai trabalhar. Necessariamente, a pilha funciona dessa maneira sem a presença da amônia, o que a faz ter uma durabilidade maior e ser melhor aproveitada as reações que ali acontecem. Vamos ver mais um caso. Baterias de relógio ou pilhas de mercúrio. Vejam só, são essas pequenas baterias que usualmente você acha em camelôs, mercados, lojas, que são utilizadas em relógios, bips, calculadoras, no nosso dia a dia. Como é que elas funcionam? Vem aqui ver o esquema. Olha lá, ela tem uma camada de zinco, que vai funcionar como anodo, porque ele sofre oxidação. E vai ter uma pasta de KOH com óxido de zinco para absorver parte das substâncias produzidas no processo. E o óxido de mercúrio, que vai estar misturado com grafite, que é o cara que sofrerá redução. Por isso você pode observar, tem o zinco de um lado que oxida, o óxido de mercúrio, por outro lado, reduz, gerando uma pilha, uma reação de oxirredução, que produzirá uma certa quantidade de energia. Vamos ver mais um caso. Baterias modernas ou bateria de níquel e cádmio. Neste caso, temos as famosas e hoje cada vez menores baterias de celulares. E agora você entra numa situação onde as baterias são recarregáveis, onde você, por ação da energia elétrica alternada, pode retornar o processo inicial, voltar à oxirredução invertida e gerar mais facilmente a nova reação de pilha. Vou explicar melhor. Vem para cá com a reação. Você tem uma pilha formada por um metal cádmio e uma solução de hidróxido de níquel 3. Então o níquel está na forma de níquel mais 3. Ele vai reduzir. E o cádmio, que está metálico ali dentro, vai oxidar, gerando o hidróxido de cádmio, onde ele é mais 2, e o hidróxido de níquel 2, onde o NOx dele é mais 2. Então o cádmio de 0 foi para mais 2 e oxidou. O níquel de mais 3 veio para mais 2 e reduziu. Então houve uma oxirredução e gerou energia elétrica, que faz o celular funcionar. Só que vai acumulando em volta do eletrodo íons que impedem, depois de um tempo, dos elétrons fluírem. E a bateria descarregou. O que você chama de descarregar é a dificuldade da oxirredução gerada por alguns íons e soluções que envolvem o eletrodo. O que você tem que fazer? Liga na eletricidade. Você vai inverter essa reação e vai fazer com que o cádmio reduza e o níquel oxide, fazendo com que
volte tudo ao processo inicial. Aí a bateria volta a funcionar. Então, a grande diferença das pilhas que vistas até aqui e desse último caso é que este é recarregável, utilizado normalmente com a recarga em eletricidade. Vamos ver mais um caso. Baterias ou acumuladores de chumbo. São as famosas baterias de carro, aquelas que você tem em moto, carro, que podem ser geralmente de 6 volts ou 12 volts. São baterias à base de chumbo em solução de ácido sulfúrico, como podemos ver no esquema a seguir. Você tem aqui aquela região metálica com uma solução de ácido sulfúrico e placas de chumbo. Cada célula dessa de chumbo gera para a gente 2 volts. Então você as liga em série. Se quer uma bateria de 6 volts, 3 placas. Se quer uma bateria de 12 volts, 6 placas. Aonde cada placa provoca o processo de oxirredução. Da mesma maneira que eu disse na bateria anterior, essa daí é recarregável. E o alternador do carro faz esse procedimento. Ele gera energia elétrica para inverter o processo e começar tudo de novo. Mas sempre há um limite. Depois de 2, 3 anos funcionando, essas baterias recarregáveis não vão prestar mais, porque as transformações foram tantas vezes ocorridas que para o funcionamento do processo. Esse é um limitante, o tempo, e o número de recargas que você dá no processo. Vamos ver reacionalmente, a reação em si. Olha lá, o chumbo metálico oxida a sulfato de chumbo, devido ao ácido sulfúrico. E o dióxido de chumbo se reduz a sulfato de chumbo. Ele que era mais 4 vem a mais 2, ele que era 0 vem a mais 2. Então o próprio chumbo no anodo ele oxida e o dióxido de chumbo no catodo sofre redução, gerando um processo de oxirredução. Viram como a química está cada vez mais presente no seu dia a dia? Se não fosse ela, o que seria da nossa vida? Vamos então às nossas dicas de estudo. Bom, é importante nesse processo você observar no dia a dia, no geral, procurar textos que envolvam a ação da oxirredução, procurando observar como cada vez mais esses processos estão no nosso dia a dia, seja na oxidação e corrosão de materiais, seja na utilização de baterias, pilhas em geral, o tempo todo. Procure estudar mais sobre isso, dar uma analisada nesses processos de oxirredução, onde você gera sempre energia elétrica. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Na aula de hoje estudamos Eletroquímica 2, onde vimos basicamente os processos de oxirredução e a formação das pilhas ou baterias. Vimos as reações de oxirredução, que nós podemos concluir que, se espontâneas, vão gerar as pilhas ou baterias e produzir energia elétrica. Se não espontâneas, vão precisar ser estimuladas por meio de um gerador normalmente, formando o que nós vamos chamar de eletrólise. Mas em todo momento, para ocorrer uma oxirredução, tem que ocorrer troca de elétrons. Alguém ao oxidar perde elétrons, alguém ao reduzir ganha elétrons. E analisamos as pilhas. Pilha é sempre um processo de oxirredução que produz energia elétrica ocasionada por uma diferença de potencial, um ΔE ou DDP. Motivo esse que mais à frente estudaremos. Bons estudos! Caro colega, procure nesse momento enfatizar ao seu aluno a importância dos processos de oxirredução. Procure trazer exemplos do dia a dia
e enfatize bastante os vários tipos de pilhas e baterias que nós temos. É também muito interessante você diferenciar para ele o que significaria ou seria a pilha alcalina e a pilha comum. É uma coisa muito usual, presente na vida dele e que é interessante mostrar. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.